Vamos lá, ó. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Era perfeito. Até que se achou iniquidade em ti. Lembra? Isaías capítulo 14, verso 13. Aí olha aqui, ó. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. O que encheu nele lá, ó? Isaías capítulo 14, verso 13. Quando ele falou, ó. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. E aí, ó, vamos lá de novo para recapitular, ó. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17, para nós ler integralzão, ó. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. O lugar dele já não se encontra mais lá em cima. Revelation chapter 12, verse 18. Verse 8. Revelation chapter 12, verse 8. And prevailed not, neither was their place found any more in heaven. E não prevaleceram depois do conflito, da batalha. E não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles no céu. Aí se não acha o lugar do pai do pecado, dos anjos foram precipitados. Vai ter lugar para quem morrer na prática do pecado? Ou para quem estiver na prática do pecado quando Cristo voltar para vir buscar os eleitos dele? Não, não, vigia, desperta do que dormes. E lembrando, vamos lá aqui, ó. Lembra o que eu falei antes? A tenda da congregação terrestre é segundo o modelo celeste, tudo, os utensílios, tudo, e as tábuas dos 10 mandamentos que está lá, vai lá alguém lá em cima. Porque só, viu aí? O diabão só pensou no coração dele de ser igual ao eterno. Ele foi precipitado e já está julgado e condenado. Imagine para quem morrer aqui na prática do pecado. Vamos ver aqui para você ver que o negócio não é brincadeira. Vai lá alguém lá meter a mão lá na Arca da Aliança. Vai lá, quem tá entronizado em cima dela lá? O Eterno, o Eterno. Vai lá alguém, vai lá meter a mão lá com gracinha, vai. Vamos lá, ó. Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10, verso 16, verso 21. Por quê? Êxodo capítulo 31, verso 18. Vamos lá. Nós vamos ver aqui, ó. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. Pega bem, pega a fita. Verso 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Verso 21. Porás também o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Que testemunho é esse? Os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas. Vamos lá, ó. Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Vai lá alguém lá em cima lá, mexer. Porque lá você vai se deparar com alguém, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está assentado lá em cima. Vamos ver como é que a banda toca. Aí quem foi que viu a arca,
quem foi que viu a arca celeste, no santuário celeste, e quem foi que viu o santuário celeste? Primeiro, nosso irmão Moisés, sim ou não? Êxodo capítulo 25, verso 8. E depois, o nosso irmão João na ilha de Patmos. Vamos ver aqui, ó. Revelation chapter 11, verse 19. The Bible says, and the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do testemunho. Aqui na tradução no inglês está a arca do testamento, mas na tua Bíblia está a arca do testemunho ou a arca da aliança, que dá no mesmo. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do testemunho. E houve relâmpagos e vozes, trovões, um terremoto e grande saraivada. Aqui na tradução do inglês está saraiva. Na tua Bíblia está saraivada. Dá para você ver o tamanho do problema? E houve relâmpagos e vozes, trovões e um terremoto e grande saraiva. Dá para você ver o tamanho do problema? É eterno, os mandamentos do nosso Pai é eterno. Agora vamos ver quem é que está entronizado lá. Vai lá, alguém lá fazer essa gracinha, vai. Vamos ver aqui como é que a banda toca, vamos lá, ó. Isaías capítulo 37, verso 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente é o rei de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Vai lá alguém lá meter a mão lá na arca, vai lá que eu quero ver. Vamos lá, ó. Segundo Reis, capítulo 19, verso 15. E orou Ezequias ao Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente é o rei de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. E quem mais? Nosso irmão David. Salmos, ó, já ia falar capítulo, lembrando, Salmos é números e versículos, meus irmãos. Presta atenção, para a glória de Deus. Salmos 99, verso 1. Pega a fita, para a glória de Deus. Olha bem dentro dos meus olhos aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Eu espero que você nunca mais põe na tua mente e no teu coração que Cristo trabalhou no sábado, que Deus trabalhou no sábado, porque, não, mas Cristo, Edinaldo, trabalhou no sábado e disse que ele e o pai dele trabalham todos os sábados. Me diz uma coisa, quando Cristo estava curando ali, era trabalho carnal ou espiritual? Espiritual, sim ou não? Porque se fosse trabalho carnal, braçal, ele teria sido transgressor do santo sábado. E lembra, Cristo nunca falou para ninguém não guardar o sábado, porque os filhos de Satanás por aí afora fala que Cristo não mandou ninguém não guardar o sábado, falou para ninguém não guardar o sábado porque ele guardou o sábado porque ele era judeu e por aí vai. E por que Cristo falou que não era para ninguém guardar o sábado? Por que nossos irmãos apóstolos falou que não era para ninguém mais guardar o sábado? Tem as distorções dos filhos de Satanás por aí afora. Vamos lá, ó. Salmos 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Mais uma vez. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. E aí, como é que a banda toca? Vai lá alguém lá, mudar lá os princípios do eterno, vai que eu quero ver. Vamos ver aqui agora, ó. Lembra que nós, após aceitarmos a Cristo, a graça, não somos mais estrangeiros, nem peregrinos, nem forasteiros, nem bota assim tudo num pacote só. Nós já somos filhos do nosso pai Abraão.
nós já somos cidadãos dos santos, da família do nosso Pai. Onde é que está isso aí, Degrotão Prichão? Vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 6. Verso 6 ao 9. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Vamos lá, ó. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que hoje da fé é que são filhos de Abraão. E aí você pode dar uma dançadona assim, bem grandona, sabe? E dizer assim, ó, eu tenho uma gratidão eterna porque um sangue precioso me comprou e agora eu sou filho do meu pai Abraão. Já não sou estrangeiro, nem forasteiro, nem porcaria nenhuma. Eu já sou filho do meu pai Abraão, Abraham. Para a glória de Deus, amém? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios, justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Está falando com o hebreu Abraão, com o judeu Abraão, com o israelita Abraão, está falando com o grego Abraão, está falando o quê? Capite isso aqui para você pegar. Vou ler de novo. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Por quê? Porque lembra que o estrangeiro, forasteiro, lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 14 e Êxodo capítulo 20, verso 11, já era, verso 10, já era simbolizando quem, Edinaldo? Nós mesmos gentios, antes de aceitar a Cristo, os gentios na atualidade, que ainda não aceitaram a Cristo. Se o nosso pai Abraão guardou os mandamentos, a lei do nosso pai, nosso eterno, está registrado na Bíblia. Vamos lá, vamos para dentro da Bíblia. Porque primeiro, antes do nosso pai Abraão, quem guardou tudo isso aí foi o nosso pai Noé. Nosso pai Noé, antes de tudo, foi o nosso pai Adão, lá no Jardim Éden, porque os nossos pais, Adão e Eva, foram os primeiros a guardar o Santo Sábado. E quem foi o primeiro transgressor, o segundo transgressor aqui, o primeiro transgressor, após ser expulso do Jardim do Éden, Caim. Caim matou Abel. A lei já existia, sim ou não? Existia, sim ou não? Existia. E depois quem? Nosso pai, Noé, que foi justo diante de Deus e foi pregador de quem? Da justiça. E onde é que está isso aí, Degrotão Prichão? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha, presta atenção nisso aqui. Para nós voltar, já nós voltamos lá em Gálatas de novo. Presta atenção nisso aqui, ó. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Se Deus não poupou anjos lá em cima, belo e maravilhoso, Deus vai poupar nós aqui embaixo? Vai, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, continuando falando para nós aqui, ó. Vamos lá, ó. Porque o nosso Pai Noé passou 120 anos pregando, sim ou não? Gênesis capítulo 6, verso 3. O nosso Pai falou assim, ó. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Tem outros que já estão até distorcendo por aí afora, distorcendo, porque os filhos de Satanás distorcem mesmo. Já fala que nosso pai Noé não passou 120 anos pregando e por aí vai. E está tudo registrado, tudo catalogado dentro da Bíblia e por aí vai. E engraçado que tem muitos que acreditam ainda. Ainda tem muitos que acreditam por aí afora nos filhos de Satanás. Aí vamos lá, ó. Voltando aqui, ó. Gálatas capítulo 3,
verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Com o crente Abraão, sim ou não? Aí vamos lá aqui agora, o nosso pai Abraão guardando a lei do eterno, os princípios do eterno e tudo. Ó. Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E depois, quem mais aí da igreja São Prichão? Nosso irmão Josézão, lá no Egitão, quando aquela porcariona lá depois de faquis, pega também o nosso irmão gatão bonitão, o senhor não? Ô senhor, nós vamos dar uma leiturinha aqui agora. A vocês, meus irmãos, que é feio assim, igual da igreja São Prichão, o senhor tem misericórdia aqui de nós outrão aqui, senhor, porque nosso irmão José era um gatão bonitão, nosso irmão Moisés também, senhor, tem misericórdia, não, meus irmãos? Deixa aí nos comentários, vocês que é feio assim, igual da igreja São Prichão aí. Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 39, versos 6 ao 9. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência, um gatão bonitão. Sim ou não? Agora vamos lá, a porcaria. Toda vez que eu vou lembrar, que eu vou pregar isso aqui mesmo, mano, não é tô só assim não, porque toda vez que eu fui, que eu fui, ó, toda vez que eu vou pregar, que eu falo essa passagem aqui do José, eu não me aguento não com a boniteza dele não, vamos lá, ó. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo, hebreuzão, gatão bonitão, que eu vou te mostrar com quantas cores, com quantas, com quantas... Com quantas cangaias, com quantos colchões se faz uma cangaia? Cheio de espírito de Jezabel, de Dalila no encalço dela, aquela tranqueira, querendo pegar o nosso irmão bonitão, cheio do Espírito Santão. Vamos lá de novo, ó. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Aí ele, cheio do Espírito Santão, ele falou assim, ó. José, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem, me passou ele às minhas mãos. Vamos lá de novo, ó. José, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem, me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Adultério e a mulher do próximo. O 7º mandamento e o 10º mandamento, sim ou não? Catalogado, registrado na Bíblia, que o nosso irmão José, após nosso pai Abraão, registradão, se livrou daquela tranqueira mulher de Potifar. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Vamos lá, voltando. Gálatas capítulo 3, verso 9, sim ou não? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Lembra, quando você aceita Cristo, você já é crente. Você já não é mais estrangeiro, você já não é mais um incrédulo, você não é mais um forasteiro, um peregrino. Bota tudo num pacote só por aí afora, desviado dos povos de Israel. Dá para você ver o tamanho do problema já é o quê? Israel é judeu espiritual, judeu, filho de Abraão. Pegou como é que a banda toca? Aí tem muita gente que fala assim, ó, não, Edinaldo, por quê? Porque não lerem direito por aí afora. Não, mas calma aí, por quê? Eu vou dar até um acréscimo aqui, ó. Não, por quê? Porque no verso 10, Gálatas capítulo 3, verso 10, a palavra de Deus fala assim, Edinaldo, ó. Maldito todo aquele que guarda a lei. Tá vendo como é que a banda toca? A leitura que eles falam por aí afora é essa, ó.
Maldito todo aquele que guarda a lei. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Aí não examina a escritura, não abre para ver. Me diz aí, onde é que está isso aí, pastor? Onde é que está isso aí, meu irmão? Para me ver aqui, para mim ver onde é que está isso aí. Nem vai. Aí sai por aí digitando as coisas nas redes sociais, está sendo enganado, seduzido por Satanás. E você caiu aqui, não foi à toa, porque Cristo quer você na eternidade com ele, porque um sangue precioso ele verteu no madeiro para te purificar de toda injustiça e de toda imundícia. Mas, se você não aceitá-lo, ele não pode te obrigar. Eu te convido, aceite a Cristo como seu Salvador. E a você que está em dúvida, guarda sábado, não guarda, você que está em dúvida, mandamento, não mandamento, lei, isso, aquilo, outro, aceita os mandamentos do Eterno, o Santo Sábado do Senhor. Aceita a lei do Eterno, porque é eterna e é imutável. Vamos lá, vamos ver como é que fala a leitura, bonitinha. A leitura fala assim, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. A leitura é essa, porque a leitura que eles leem por aí é assim, ó. Todo aquele que guarda a lei vive debaixo de maldição. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí agora você vai ver quem é que vive debaixo de maldição. Se é o que guarda a lei ou se é o que não guarda a lei. Vamos ler de novo, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem é maldito é quem guarda a lei ou quem não guarda a lei que é maldito? Quem não guarda a lei, por quê? Todos quantos, pois, são das obras da lei, vivem debaixo de maldição. Se você for pego, roubando, furtando, alguma coisa por aí afora, você vai enjaulado e você está o quê? Infringindo a lei, não é? Você quebrou a lei, sim ou não? Aí você está preso. Aí me diz uma coisa, você está debaixo de bênção ou debaixo de maldição, prisão? Você está debaixo de maldição, prisão, sim ou não? Então, se você guarda a lei, você está o quê? Em cima na bênção. Na bênção. Presta atenção. Vou ler de novo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Que é a obra da lei? Furto, roubo, toda porcariada por aí afora. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Lembra? Romanos capítulo 2, verso 13? Lembra o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Salvo pela graça, mas as boas obras testificam que nós estamos sendo grato à graça, sendo fiel à graça e não vivendo na prática do pecado. E a graça vivendo em quem? Naquele que está sendo fiel a ele. Por quê? Porque Cristo não habita aonde a imundícia, a porcariada. Você pode se batizar 1 milhão de vezes se você quiser. Se você sair das águas do batismo e viver a porcariada de novo, você vai viver perdido do mesmo jeito. E aí? Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui para nós ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. São abençoados com o crente Abraão, sim ou não? Vamos aqui, ó. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 4, aqui, ó. Verso 1 ao 3. Isso aí, verso 1 ao 4. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 4. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui? Para ver aqui, ó, se todas as nações, povos e línguas, ainda tem mais coisa por aí afora. Vamos aqui. Para honrar a Deus aqui, ó. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Aqui, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão, ainda era Abrão. Depois que passou a ser Abraão. Vamos lá. Ó. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui, ó. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoarei
os que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoam. Nossa, meus irmãos, para aí também, né? Eu parece que eu não estou enxergando muito bem mesmo, não. Santo Deus, vou cortar essa parte, não. Para, em glória de Deus, amém? Vamos lá, ó. Mas é mesmo, irmão, tantas horas pregando por aí fora, passada mesmo, pregada mesmo, segura por aí afora. Vamos lá, ó. Verso 2. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, quem aceitou a graça, a Cristo, viveu na prática da justiça, é o que é abençoado pelo nosso eterno. E lembra quem foi Cornélio, o centurião Cornélio, que as esmolas dele, as orações dele chegou ao trono do eterno? E o eterno enviou o nosso irmão Pedro para ir para lá, para a casa dele? Vamos aqui, para a glória de Deus, aqui, ó. Aqui, ó. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. E nós, após aceitarmos a Cristo, somos filhos do nosso pai Abraão. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso eterno, amém? Para a honra e glória dele mesmo, amém? Vamos lá, para a honra e glória de Deus, aqui, ó. Sinal de Satanás, que vai pegar aqui, né, o domingão, né? Agora nós vamos ver aqui, ó, desde quando o nosso eterno já apontava para os filhos do nosso pai Abraão, que bendito, né, que ele ia abençoar todas as nações, sim ou não? E todos os povos. Gálatas capítulo 3, verso 9. Verso 8 ao verso 9, sim ou não? Agora vamos aqui para a glória. Já nós iremos retornar aqui. Vamos voltar para Gálatas, vamos? Vamos aqui para Gálatas. Vamos aqui para ficar bem beautiful aqui, ó. Gálatas capítulo 3, verso 15 ao 18. Vamos aqui para a glória de Deus aqui, ó. Nosso irmão Paulo fala assim, ó. A lei não pode invalidar a promessa. Vamos aqui o texto aqui, ó. Irmãos, falo como um homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa, ou ainda mais a lei do eterno. Lembra que Malaquias capítulo 3, verso 6, o que o nosso pai fala para nós, ó? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos lá, ó. Aqui, vamos lá, ó. Verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E quem foi que cumpriu a lei aqui também para dar um bom exemplo, um bom testemunho para nós? O nosso Cristo, o nosso Yeshua Mashiach. Vamos lá, para a glória de Deus aqui, ó. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, pega isso aqui, ó. E digo-vos, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Aqui, ó. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concebeu gratuitamente a Abraão. E aí, quem guardou a lei lá no Velho Testamento? Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Agora vamos aqui para nós ver que pegou a fita, como é que a banda toca. Agora, um C
imaculado, sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, veio aqui e verteu seu sangue no madeiro por mim e por você.